Bom dia, meu nome é Maria Luísa e junto com a Clara Oliveira, Daniele Martins, Dona Almeida, Elisa Garcia e Thaís Torinelli, vamos apresentar o seminário sobre o Programa de Imunização Equino, da disciplina de Doenças Infecciosas 2, ministrada pelo professor Dr. Marcos de Freitas. O seminário está estruturado em introdução, revisão de literatura abordando a encefalomielite, tétano, raiva, rinopneumonite, leptospirose, adenite e influenza, e a conclusão. A introdução. Os equinos, assim como os humanos e outros animais, estão sujeitos a diversos agentes infecciosos causadores de enfermidades, como vírus e bactérias, que acarretam em prejuízos à saúde e bem-estar animal, além de perdas econômicas. Inúmeras estratégias podem ser adotadas visando a redução de perdas, como, por exemplo, a higiene rigorosa das instalações, o controle de endo- e ectoparasitas, a redução da lotação em propriedades e o isolamento de animais recém-chegados. Porém, a vacinação é o método mais eficaz. O Programa de Imunização Equino Brasileiro segue as normas do Programa Nacional de Sanidade de Equinos, o PNSE. Entretanto, não existe um padrão de vacinação nacional, e as vacinas obrigatórias variam de estado para estado. Desse modo, o programa de imunização pode ser dividido em 3 grupos. O primeiro grupo é o de vacinação imprescindível, composto por doenças que apresentam alto grau de mortalidade, podendo se tornar um problema de saúde pública, como a raiva, o tétano e encefalomielites. O segundo grupo é o de vacinação necessária, composto por doenças que apresentam alto índice de contágio, porém sem alta mortalidade, como a influenza e a rinopneumonite. E o terceiro grupo é o de vacinação com indicação, composto por doenças que podem afetar os animais em situações e ou propriedades específicas, sendo necessária a identificação por um médico veterinário para posterior imunização, como a leptospirose e a adenite. Apesar de não constar como uma vacina imprescindível, no estado do Espírito Santo é obrigatória a vacinação para influenza equina. O esquema de imunização também pode variar de acordo com o tipo de atividade realizada pelo animal e em casos de surtos de doenças. Então, não existe uma época do ano específica para a vacinação, e o médico veterinário responsável pela propriedade deve seguir o PNSE, adequando a imunização conforme a necessidade dos animais trabalhados. O programa de imunização equino também deve visar a redução de agentes causadores de doenças no ambiente, através da desinfecção e limpeza, evitando assim a queda da resistência imunológica ao máximo e promovendo um maior sucesso na vacinação. As vacinas são destinadas a estimular o sistema imune e propiciam ao animal condições de resposta frente a agentes causadores de enfermidades. O processo de indução de anticorpos é dado por micro-organismos patogênicos atenuados ou mortos, presentes nas vacinas, e que são incapazes de promover a doença propriamente dita, e apenas podem causar manifestações clínicas mais brandas ou mesmo nenhuma manifestação clínica. As doenças infecciosas têm capacidade de transmissão de um indivíduo para o outro, podendo acometer toda uma população, e apenas um animal saudável tem competência para desenvolver a imunidade através da vacinação. O sucesso do programa de imunização depende de fatores como o estresse animal, o manejo sanitário e nutricional, condições individuais, como indivíduos imunossuprimidos ou com interferência de anticorpos maternos, por exemplo, via de administração, qualidade e conservação das vacinas. Assim sendo, este trabalho objetiva caracterizar o programa de imunização de equinos, indicando a idade correta da primeira dose e frequência de vacinação, via de administração, dose recomendada, sinais e reações clínicas à vacina e procedimentos adotados em casos de reação. Serão abordadas as principais enfermidades que acometem os equinos no território nacional, sendo elas encefalomielite, tétano, raiva, rinopneumonite, leptospirose, adenite e influenza. Oi, bom dia. Meu nome é Dana e eu vou iniciar apresentando sobre a encefalomielite viral equina.
A encefalomielite viral equina é uma doença de alta patogenicidade. Ela é causada por um alfavírus. Ela é transmitida para o animal pela picada de mosquitos do gênero Culex, Anopheles ou Aedes. O vírus infecta o sistema nervoso e ocasiona quadros neurológicos. Há 3 tipos de variantes antigênicas que causam sintomas distintos nos animais: o vírus da encefalomielite equina do leste, do oeste e o venezuelano. No Brasil, é mais comum encontrar casos de encefalomielite viral equina do leste. É importante dizer que ela é uma zoonose, então ela deve ser notificada, sendo de notificação obrigatória. Ela é dividida em viremia primária e viremia secundária. Na viremia primária, o vírus faz a replicação no tecido local à inoculação e depois ele migra para os linfonodos. Na viremia secundária, a replicação ocorre em células endoteliais dos vasos, células de músculos estriados e tecido extraneurais. O animal, ele inicia sintomas a partir de 7 a 10 dias de infecção. Os sinais característicos da doença são incoordenação motora, andar cambaleante, prostração, agitação, comportamento de sentar sobre os membros posteriores e também de pressionar a cabeça contra as paredes. Ela é uma doença de grande importância epidemiológica porque, quando afeta os animais, acarreta não somente gastos ao proprietário, mas também pode levar à perda do animal e do seu potencial genético. Então, a vacinação ela é a principal forma de prevenção contra a doença. Ela é realizada pela administração de diferentes vacinas presentes no mercado. Em caso de primovacinação de potros, a vacinação é feita com 3 a 5 meses de idade, depende do tipo de vacina escolhido, e em até 3 doses em um intervalo de 30 dias. Já em caso de primovacinação em adultos, o reforço é realizado após 30 dias da primeira dose. Cada vacina, ela segue uma dosagem que varia de 1 a 3 ml e é administrado por via intramuscular. A revacinação, ela ocorre anualmente ou em caso de surto próximo onde os animais vivem. Esse quadro mostra 3 tipos de vacinas disponíveis no mercado e a dosagem de cada um. Como mostra a Triequi, ela administra 1 ml intravascular. Em casos de primovacinação, ela tem um reforço em 28 dias. Já a encefalogen é 2 ml intramuscular e o reforço é em 30 dias. E a Lexington 8, ela tem uma administração de 3 ml e em potros é 3 dosagens, com intervalo de 30 dias entre cada dosagem, e em adultos o reforço é em 30 dias. Outra doença viral muito importante é o tétano. Os estudos epidemiológicos falam que, dentre os animais domésticos, é mais comum casos de tétano em equinos. Ela é uma doença toxo-infecciosa causada por uma toxina liberada pela bactéria Clostridium tetani. A bactéria ela é anaeróbica e permanece no ambiente na forma esporulada ou na forma vegetativa. Ela se encontra normalmente em pastos e fezes e em locais de produção animal. A infecção ela é comum normalmente em casos de lesões na pele, em ferrageamento, em procedimentos cirúrgicos, contaminação umbilical de potros e contaminação de placenta. A patogenia da doença ela ocorre inicialmente com a lesão. Depois, a bactéria, na forma esporulada, muda para a forma vegetativa. No local lesionado, a bactéria faz a multiplicação e assim vai ocorrer os espasmos musculares locais e, posteriormente, vai abranger para os músculos de maior atividade, como o masseter e músculos do pescoço. A vacinação do tétano, ela segue o mesmo protocolo de imunização contra a encefalomielite. A primovacinação em potros é de 3 a 5 meses de idade, de 3 doses, com intervalo de 30 dias.
Já a prima vacinação em adultos é uma dose e o reforço é em 30 dias. A revacinação também ocorre anualmente e no mercado tem várias vacinas que associam a imunização contra as duas doenças. Como exemplo, a vacina Triequi, ela imuniza contra o tétano, encefalomielite e a influenza. Então, acaba que é mais vantajosa. É recomendado que, em situações de risco em que o animal tenha sofrido uma lesão, mesmo que ele já tenha sido imunizado contra o tétano, deve fazer uso de soros hiperimunes. Profilaticamente, a indicação é administrar 5.000 unidades internacionais, que é referente a uma ampola, por via intramuscular. Já em casos em que o animal apresenta sinais clínicos depois da lesão, deve aplicar de 100 a 200.000 unidades internacionais em dose única, também por via intramuscular. A reação pós-vacina ela pode ocorrer na administração de qualquer produto biológico, tanto na vacinação para encefalomielite, quanto para o tétano, ou também qualquer outro tipo de imunização. São raros os casos de reações, mas quando ocorre, normalmente há um quadro anafilático. Nesses casos, vai administrar epinefrina ou atropina na dose de 0,01 ml por quilo, e em reações mais graves, usa-se corticoide na dose de 0,25 a 2 miligramas por quilo e também fluidoterapia. Bom dia, eu me chamo Clara e vou dar continuidade falando sobre a raiva. A raiva é uma doença que pode acometer todos os mamíferos, é considerada uma doença letal, aguda e de extrema relevância, que pode ocasionar a encefalomielite progressiva. Portanto, essa é uma doença de notificação compulsória para os médicos veterinários. Ela é causada por um vírus do gênero Lyssavirus. Esse vírus normalmente é transmitido para os equinos através de mordidas de animais silvestres, que são principalmente pelos morcegos, e pode assumir duas formas, que é a agressiva ou a silenciosa, sendo então a silenciosa mais comum nessa espécie de animal. Então, como essa doença não apresenta nenhum tratamento, a forma de proteger o animal vai ser pela prevenção, que é através da vacinação em animais sadios. Essa vacina ela é exigida pelo Ministério da Agricultura e secretarias estaduais em todo o território nacional e deve haver a emissão de GTA e diversos documentos e certificados. A idade correta do animal receber a primeira dose é na desmama, que varia entre 4 a 6 meses de idade, com uma segunda dose 30 dias após a sua aplicação. Nos animais já adultos, há um reforço anual de 12 em 12 meses, assim também nas éguas prenhas. Sobre a aplicação e dose. Essa vacina ela é inativada e deve ser aplicada via intramuscular profunda ou subcutânea numa dose de 2 ml, seguindo os cuidados de conservação dessa vacina em temperatura adequada, que é normalmente entre 2 a 8 graus, e ao abrigo da luz solar. Deve-se agitar bem o frasco antes de usar e não vacinar animais doentes, estressados, com desequilíbrio nutricional ou hormonal. Então, deve seguir as orientações do fabricante e evitar falhas nesses procedimentos para não ocorrer uma perda na eficácia da vacina. Agora, sobre as reações à vacina. Nos equinos, são raras essas reações pós-vacinais, sendo as reações mais comuns o inchaço e dor no sítio de injeção, que geralmente ocorre pela má administração, aplicação da vacina, e podem se resolver sem intervenção ou tratamento. Raramente vai ocorrer o abscesso ou miosite secundária após esse manejo de aplicação inadequada.
Alguns animais, eles podem apresentar sinais clínicos mais fortes, como a febre, anorexia, letargia e, raramente, anafilaxia, que leva a uma combinação de colapso cardiovascular, desconforto respiratório, hipermotilidade gastrointestinal, urticária ou angioedema, que apresenta risco de vida. Então, nesse caso, deve-se seguir as seguintes medidas, que é a aplicação de epinefrina diluída via intravenosa lentamente, com uma concentração de 0,01 miligramas por quilo, que dá aproximadamente 5 ml. Corticoide, que é a metilprednisolona, com uma concentração de 1 a 2 miligramas por quilo, via intravenosa ou intramuscular. E a dexametasona, que é de 0,25 a 1 miligramas por quilo, via intravenosa ou intramuscular. Deve-se realizar também a fluidoterapia com fluidos isotônicos de 20 a 40 ml por quilo hora. Agora sobre a rinopneumonite equina. Ela é uma doença causada pelo herpes vírus equino tipo 1 e 4, que é conhecido também pelo vírus do aborto equino. As fontes de infecção da doença são animais infectados que eliminam o vírus através das vias respiratórias e através dos fetos abortados e seus envoltórios, como mostra na imagem. Pode ocorrer também a reativação do vírus latente em animais que passam por situações de estresse e baixa imunidade, sendo as éguas as principais fontes de infecção primária do vírus para os potros em fase de lactação, que é entre 30 a 120 dias. Sua infecção, ela pode causar abortos, mortalidade perinatal, doenças respiratórias e neurológicas. Sobre a vacinação, é necessário seguir as medidas corretas de vacinação, portanto, deve conservar o produto em temperatura entre 2 a 8 graus e não utilizar vacinas vencidas. Os potros, eles devem receber a primeira dose na desmama, com 4 meses de idade, seguida da segunda dose 30 dias após a primeira e um reforço após 12 meses. Os animais adultos, eles devem ser vacinados a cada 6 meses e as éguas prenhas recebem uma dose no 5º, 7º e 9º mês de gestação. A dose administrada é de 2 ml, independente da idade e peso do animal, vai ser aplicada por via intramuscular na tábua do pescoço, tomando todos os cuidados de asepsia e uso de agulhas e seringas descartáveis. Sobre as reações à vacina. Pode ocorrer reações alérgicas, que são tratadas com anti-histamínicos e corticoides. Nos casos graves de reação anafilática, são tratados com sulfato de epinefrina. Normalmente não tem nenhuma reação grave, né? O que pode ocorrer é um edema ou algo do tipo, que não é nem nada que precise de tratamento. As contraindicações dessa vacina são não vacinar animais estressados, doentes, com deficiências nutricionais e debilitados imunologicamente, e também não vacinar animais que utilizam anti-inflamatórios e antimicrobianos associados, porque vai interferir na resposta imune do animal. Essa imagem mostra como se aplica, né, essa vacina da forma correta, eu pus só para ilustrar mesmo. Bom dia, eu sou a Thaís e eu vou falar sobre a imunização contra a leptospirose equina. A leptospirose é uma zoonose amplamente disseminada pelo mundo, e ela é causada pela infecção por bactérias na forma de espiroquetas de diferentes espécies do gênero Leptospira. A doença é mais comum nos trópicos, onde as condições climáticas e ambientais favorecem a sua transmissão, sendo comuns em regiões de clima temperado, no final do verão e início do outono, e em regiões
tropicais durante as estações chuvosas, caracterizando sazonalidade. Sendo assim, ela acaba se tornando endêmica no Brasil e epidêmica principalmente em períodos chuvosos, visto que as bactérias, chamadas de leptospiras, podem sobreviver em lagoas ou solos úmidos, quando as temperaturas ambientais estão elevadas e quando não há condições de saneamento adequadas. A bactéria é incapaz de se multiplicar fora do hospedeiro e a sua sobrevivência é determinada pelas condições do meio ambiente, podendo encontrar-se viáveis até 180 dias em solo úmido ou na água. Porém, elas não toleram alta salinidade, pH ácido e a competição bacteriana em meios muito contaminados. A transmissão ocorre por contato direto de animais infectados ou, de maneira mais frequente, por transmissão indireta, onde o animal suscetível fica exposto a um ambiente contaminado, podendo ocorrer ocasionalmente através da inalação e ingestão. Nessa primeira imagem, a gente pode observar a micrografia eletrônica mostrando a leptospira. Na imagem B, a gente pode observar uma micrografia mostrando a superfície da espiroqueta no momento de 300. Sobre os sinais clínicos, em equinos, a leptospirose pode ser subclínica ou assintomática, podendo ser observados sinais como febre, anorexia, icterícia, nefrite, uveíte, que se caracteriza por complicações oculares, podendo causar até cegueira do animal, abortos e partos prematuros. No início do processo infeccioso, a bactéria causadora da doença penetra na pele pela pele lesionada e mucosas, e aproximadamente entre o 4º e 11º dia de infecção, o micro-organismo invade a corrente sanguínea e se multiplica rapidamente, originando a leptospiremia, onde ocorre a invasão de órgãos internos. O resultado dessa exposição vai depender da dose, da virulência, da susceptibilidade do hospedeiro. Algumas leptospiras podem causar até hemólise intravascular, anemia e hemoglobinúria. No útero de éguas prens, pode causar aborto e principalmente no 6º mês de gestação. E os fetos abortados, assim como as secreções uterinas, também são fontes de contaminação. A fase aguda da doença termina com o surgimento de anticorpos específicos e fagocitose das leptospiras da circulação, onde elas vão passar a se alojar nos túbulos renais. E é neste novo local que a bactéria vai acabar sendo eliminada pela urina de forma assintomática, contaminando o meio ambiente e infectando outros animais. Na primeira imagem, a gente pode observar um feto que sofreu aborto por conta de infecção por leptospira, e a segunda foto a gente observa o olho de um equino com uveíte. Sobre o diagnóstico laboratorial, ele inclui hematologia, urinálise, sorologia, exames moleculares e histopatológicos. E quanto ao tratamento, existem controvérsias em relação ao uso de antibiótico-terapia, já que existem casos de leptospirose aguda que resolvem-se espontaneamente. Na primeira imagem, a gente pode observar o aspecto morfológico da bactéria do gênero Leptospira. E na segunda imagem, a gente observa uma microscopia de campo escuro de teste de microaglutinação, que se refere à sorologia. Agora, falando sobre a vacina para a leptospirose em equinos é obtida a partir de culturas de 12 espécies de leptospira, como, por exemplo, Leptospira canicula e Leptospira bratislava, onde essas culturas de leptospira são inativadas pelo formol e calor com hidróxido de alumínio. Sobre as doses, a primeira dose da vacina deve ser aplicada em potros a partir dos 4 meses de idade. Em animais adultos que ainda não foram vacinados, devem tomar a vacina a primeira dose que possível. E as fêmeas prens devem ser vacinadas de acordo com o protocolo individual de vacinação, sempre respeitando a condição clínica do animal. E a revacinação deve ser feita 30 dias após a aplicação da primeira dose, tanto para os potros quanto para os animais adultos. E a distância de tempo entre as aplicações, a revacinação, é semestral. Sobre a aplicação, para uma melhor resposta e menor desconforto para o animal, a vacinação deve ser realizada via intramuscular na região da tábua do pescoço, independente de raça e peso, sempre tomando os devidos cuidados de asepsia do local de aplicação. E a vacina se apresenta em frasco ampola contendo 2 ml, e a dosagem de aplicação indicada é de 2 ml, um frasco, qualquer que seja a idade e o peso do animal. Sobre o armazenamento e manuseio da vacina, a gente deve seguir algumas orientações, como conservar a temperatura entre 2 a 8 graus até o momento do uso,
não congelar, utilizar sempre agulhas estéreis, agitar vigorosamente o frasco antes da aplicação para a homogeneização da vacina e jamais utilizar vacinas que tenham data de validade vencida. E outros pontos a serem seguidos são que o uso concomitante ou em dias que antecedem ou sucedem a vacinação com substâncias antimicrobianas ou anti-inflamatórias podem interferir no desenvolvimento e manutenção da resposta sólida e duradoura da vacina. Também não se deve vacinar animais que estejam doentes, debilitados, em recuperação, com deficiências nutricionais, submetidos ao estresse ou com alta carga parasitária, porque esses são fatores que acabam comprometendo o estabelecimento de uma imunidade sólida e duradoura. E a vacinação não protege contra infecções já existentes, porque é necessário um prazo de 21 dias após a administração da última dose para a formação de uma imunidade. E os animais portadores da leptospira devem ser tratados antes de serem vacinados. E sobre as reações, o uso de qualquer produto biológico pode produzir reações anafiláticas, e nesses casos a gente deve aplicar antihistamínicos e corticosteroides, como por exemplo a dexametasona. E para reações mais graves, devemos utilizar o sulfato de epinefrina, sorolina. A segunda imagem é um exemplo, onde a administração é realizada via intravenosa profunda, utilizando uma ampola de 10 ml para animais adultos, e para animais novos a dosagem varia de acordo com a idade e o peso, nunca ultrapassando o volume de 10 ml. Agora vamos falar sobre a adenite equina. A adenite equina, conhecida também pelo nome de garrotilho, é uma enfermidade bacteriana contagiosa causada pelo Streptococcus equi, subespécie equi, caracterizando-se por uma inflamação mucopurulenta do trato respiratório anterior de equinos de todas as idades, porém, mais predominantemente em animais jovens. É de alta morbidade, sendo uma das mais frequentes doenças do trato respiratório anterior de cavalos nas regiões mais frias do país. Distribui-se mundialmente, sendo responsável por significativas perdas econômicas devido ao custo do tratamento, os gastos com medidas de controle e as eventuais mortes que possam ocorrer. Leva a óbito apenas 10% dos casos da doença, e a morte ocorre em consequência da disseminação dos abscessos ou púrpuras hemorrágicas causadas pelo acúmulo de anticorpos ligados à proteína M. A transmissão da enfermidade se dá de forma direta por cavalos que estão incubando a doença, que apresentam sinais clínicos, mas eles estão se recuperando, e por portadores ou de forma indireta, por meio de fomites, tais como buçais e outros utensílios de pastagens, aguadas e estábulos, contaminados com secreções. Os programas de vacinação contra garrotilho não permitem um controle satisfatório em condições de campo, já que não mais que 50% dos animais vacinados ficam imunes. Entre as vacinas contra garrotilho disponíveis no Brasil, temos a do Laboratório Prado S.A., a Airtape Calier Saúde Animal, a da Leivas Leite S.A., Indústrias Químicas e Biológicas, e uma dessas vacinas, a Airtape, tem um protocolo de administração de 2 doses na região glútea intramuscular. Os animais sadios não vacinados previamente devem receber 3 doses de 2 ml com intervalo de 2 a 4 semanas. Em potros, a vacina é dada de 2 a 3 semanas precedentes ao desmame, a partir dos 4 meses, e em adultos ela pode ser dada com qualquer idade. O reforço é anual. Deve-se atentar que a vacina não é recomendada para animais em período de incubação, nem para o tratamento de doenças, e que em caso de reação anafilática, deve-se aplicar adrenalina. Bom dia, meu nome é Daniele e darei continuidade falando um pouco sobre a influenza equina. A influenza equina é causada pelo vírus da influenza equina, do gênero influenza vírus A. Também chamada de gripe equina, a influenza é uma doença que afeta as vias aéreas superiores de equídeos e é caracterizada por ter baixa mortalidade e alta morbidade, sendo sua transmissão de forma direta ou indireta. Considerada endêmica em diversos países, a influenza equina é altamente contagiosa e a ocorrência de surtos está relacionada a fatores como idade, estado imunitário, co-infecções, estresse de manejo, aglomerações, baixas temperaturas e falhas vacinais. Equinos de todas as idades são suscetíveis à infecção, principalmente aqueles que nunca sofreram exposição prévia ao agente ou aqueles que nunca foram vacinados. A enfermidade ocorre com maior frequência em animais que são transportados por longas distâncias
ou que ficam confinados em locais com pouca ventilação. Essa doença causa prejuízos, sobretudo em animais atletas e de exposição. Dentre os sinais clínicos, podemos destacar febre em torno de 41 graus, tosse paroxística, descarga nasal serosa, podendo evoluir para descarga mucopurulenta, taquipneia, perda de peso e em animais imunossuprimidos pode ocorrer complicações como miocardite, miosite ou até mesmo encefalite. A vacinação anual ou semestral de todos os animais é o método de prevenção mais indicado. A primeira dose da vacina em potros que tiveram bom fornecimento de colosso pode ser administrada a partir de 3 meses de idade. Potros sem imunidade colostral devem ser vacinados mais cedo em situações de alto risco, e éguas prenhes podem, eventualmente, ser estrategicamente vacinadas na fase final da gestação. Lembrando que a imunidade ideal só é garantida após o reforço vacinal. Os equinos jovens devem ser vacinados a cada 6 meses e, caso participem de competições regularmente, é recomendada a vacinação em intervalos de 3 a 4 meses para que seja garantido um nível ótimo de proteção. No período entre 7 e 10 dias antes de eventos ou provas, não é recomendada a vacinação dos equinos contra a influenza. Quanto às vacinas, se forem administradas vacinas importadas, recomenda-se que sejam aplicadas em 2 ou 3 doses com intervalo de 1 a 3 meses na primeira vez, e o reforço deve ser feito com uma dose anualmente ou 2 doses com intervalos de 3 meses entre elas. Quanto às vacinas nacionais, elas devem ser repetidas a cada 6 meses e o ideal é que equinos sejam monitorados através de exames sorológicos para avaliar a resposta vacinal. O calendário vacinal para a influenza equina deve seguir o seguinte parâmetro. Para equinos adultos previamente vacinados, deve-se aplicar uma dose ao ano ou 2 doses com intervalos de 3 meses. Para equinos adultos não vacinados, devem ser aplicadas 3 doses com 4 semanas de intervalo entre cada dose. Tanto éguas prenhes previamente vacinadas quanto éguas prenhes não vacinadas deve-se administrar uma dose a 4 semanas do parto com vacinas de vírus inativo. Em potros de mãe vacinada no pré-parto e potros de mãe não vacinada ou com histórico desconhecido, deve-se aplicar 3 doses com 4 semanas de intervalo entre cada dose, iniciando a primeira dose no 3º mês de idade. A via de administração é intramuscular e a dose recomendada no mercado é de 1 ml por animal. Entre as reações adversas podem ser observadas raramente uma tumefação mole ou ria difusa, com no máximo 5 cm de diâmetro no local de injeção da vacina. Em casos raros, pode ocorrer dor no local de injeção, que pode acarretar em um desconforto temporário. Em casos muito raros, pode ocorrer uma reação local que excede 5 centímetros e pode persistir por mais de 2 dias. Pode ocorrer também febre, por vezes acompanhada de letargia e inapetência, durante 1 ou, em alguns casos, até 3 dias. Lembrando que não deve-se vacinar animais doentes, debilitados, convalescentes, com deficiências nutricionais, submetidos a estresse ou com uma alta carga parasitária, uma vez que esses fatores interferem no estabelecimento de uma imunidade sólida e duradoura. O uso concomitante com substâncias anti-inflamatórias ou antimicrobianas poderá interferir no desenvolvimento e manutenção da resposta imune após a vacinação. Lembrando que o uso de qualquer produto biológico pode produzir reações anafiláticas. E em caso de reações alérgicas, aplicar antihistamínicos e corticosteroides. No caso de reações anafiláticas, deve-se utilizar sulfato de epinefrina. Agora, vamos mostrar um vídeo para sintetizar o que foi dito no seminário e auxiliar a compreensão, demonstrando na prática como se dá a imunização dos equinos. A vacinação é provavelmente o método mais eficaz de prevenir doenças no rebanho. A garantia de sucesso depende da qualidade da vacina e da resposta imune do animal. Mas o procedimento correto no momento da aplicação também pode influenciar. Nada melhor do que o Dica Rural para acabar com as dúvidas e trazer as respostas.
direto aqui da Escola Agrícola de Jundiaí, da UFRN, mais um Dica Rural. Hoje falando sobre as principais vacinas que devem ser realizadas nos cavalos. Aqui na região Nordeste, a gente costuma proteger os animais através das vacinações contra 5 doenças principalmente: encefalomielite equina, raiva, tétano, garrotilho e influenza. Algumas dessas vacinas podem ser compradas da forma conjugada, ou seja, uma única vacina protege contra 2 ou 3 doenças. Eu vou mostrar a vocês como deve ser realizada essa vacinação para que cada produtor rural, cada criador de cavalo possa realizar esse procedimento. Lógico, sempre com acompanhamento e com a supervisão de um médico veterinário. A gente sempre aplica nessa região do pescoço. A gente traça um triângulo paralelo aqui à linha da crina, a linha da jugular e a linha da escápula. Bem no meio desse triângulo é o local correto de aplicar. Você vem com a agulha, pode aplicar de uma maneira rápida, ver se não pegou nenhum vaso. E as aplicações são via intramuscular nos equinos, tá certo? É muito importante que se tenha um acompanhamento de um médico veterinário para fixar realmente as datas corretas de aplicação de cada uma das vacinas, as vacinas que precisam de reforço, quando devem ser realizadas, como também estabelecer um calendário de vermifugações, para que os animais possam gozar de uma saúde e de uma vida plena, seja no exercício, seja na sua vida cotidiana. Então, concluindo, no programa de imunização de equinos, conhecendo tais doenças e admitindo que são as principais enfermidades que acometem os equinos em território nacional, vê-se a importância de um programa bem fundamentado. A vacinação é o principal método de prevenção de doenças, sendo benéfico tanto para os animais quanto para os proprietários. No momento da vacinação, os animais devem estar livres de endo- e ectoparasitas, além de estarem seguindo um programa nutricional adequado para sua respectiva raça, idade, sexo e atividade física praticada. Dessa forma, a resposta imune poderá ser eficiente, não permitindo assim que se contagiem com as doenças para as quais foram vacinados. Dessa forma, animais que apresentem alguma enfermidade devem estar plenamente recuperados quando forem vacinados. As vacinas minimizam o risco de infecção, porém não previnem outras patologias associadas às doenças, devendo, portanto, ser realizado também o bom manejo sanitário e alimentar, além do calendário de imunização que deve ser seguido corretamente, com os intervalos adequados para cada dose e revacinação dos animais no momento pertinente. Assim, agradecemos a atenção de todos e, caso surjam dúvidas, estamos à disposição. Obrigada e lembrem-se, fiquem em casa.